Fala pessoal, voltando aqui para mais um vídeo e mais um vídeo onde você vê ou lê meus quadrinhos. Logo após a vinheta eu falo e mostro mais sobre isso. Roda a vinheta. Pois é, meus quadrinhos que eu tenho eles impressos, eu já falei aqui sobre os meus quadrinhos impressos, é só vocês darem uma olhada nesse card aqui que vocês vão ver meus quadrinhos impressos, inclusive onde encontrar. Mas no vídeo de hoje eu vou falar sobre os quadrinhos digital. O que são quadrinhos digital? São quadrinhos que estão disponíveis aqui no Kindle da Amazon, ou seja, é uma forma de você ler ele em tablet, celular, PC, iPad, de qualquer forma, esses quadrinhos podem ser lidos. Basta baixar o arquivo no Kindle. Por isso, são chamados de quadrinhos digitais, que é um quadrinho que você lê de forma digital, de forma a usar algum aparelho desses que eu falei. Vamos lá começar com esses quadrinhos. E o primeiro quadrinho, ou os primeiros quadrinhos, são esses de Enigma, que é os quadrinhos que mais tem lá digitais, né? Que também é os que eu tenho impresso lá digital. O primeiro quadrinho, que foi Enigma e o Diamante Vale Ouro, lancei ele impresso em 2006, mas as edições se esgotaram, então eu resolvi digitalizar, ou melhor, disponibilizar de forma digital e colorida. Essa versão que está no Kindle é colorida. Para quem lê em tablet, em celular, em PC, vai ler uma versão colorida desse quadrinho. Além do Diamante Vale Ouro, tem Enigma e Urubuém. Não é a dupla dinâmica, parece até um trava-língua, que é um quadrinho que eu escrevi, desenhei e publiquei de forma também impressa. Algumas foi uma tiragem limitada e também essa tiragem acabei disponibilizando no Kindle. Poucas histórias, né? São 2 histórias curtas, na verdade 3 histórias curtas, né? Que está disponível lá no Kindle. Nessa versão do Kindle eu disponibilizei mais uma HQ pequena de Enigma, nesse Enigma e Urubuém. Não é a dupla dinâmica, ou seja, tem 4 pequenas histórias curtas de Enigma. Agora, esse terceiro volume aqui, Enigma, o inimigo é Apagão, é uma aventura que foi publicada na coletânea Potiguar de quadrinhos, mas de forma impressa, né? Não em preto e branco, mas que eu acabei disponibilizando ele digital porque eu fiz a colorização e resolvi publicar também digital. Esses aqui desse lado foram feitos exclusivamente para o digital, ou seja, só são quadrinhos que são encontrados no digital, que é essas tiras. Esse primeiro é só um volume de tiras de Enigma e Urubuém, que eu gostei muito de fazer, né? São tiras que às vezes mistura Enigma com Urubuém, às vezes é só Enigma e às vezes é só Urubuém. Então é uma série de tiras de Enigma e Urubuém que está disponível nesse volume Enigma e Urubuém Tiras. O outro quadrinho é O Mistério do Quadro Roubado. Esse foi feito exclusivamente para o digital, que é uma história que Enigma tem que descobrir um quadro roubado. Essa é uma aventura que não conta com Urubuém, é só uma aventura de mistério mesmo, de detetive. Eu resolvi tirar mais o Urubuém, que é uma coisa mais... Eu acho que ele é o ex-máquina, né? Ou seja, aquele personagem que chega e resolve. Eu precisaria de uma aventura, estava escrevendo e fazendo uma aventura, a qual não tivesse esse deus máquina, esse cara que chega e resolve. Não, eu queria um personagem, ou melhor, um quadrinho que fosse resolvido apenas com um detetive, apenas seguindo as pistas até chegar ao, no caso, quadro roubado. Então fiz essa aventura e foi feita exclusivamente para o digital. E também Os Caçadores da Informação Perdida também foi outro quadrinho feito exclusivamente para o digital, ou seja, 2 quadrinhos com histórias longas, né, que é
O Mistério do Quadro Roubado e Os Caçadores da Informação Perdida. São duas histórias longas de N. Guimard que foram feitas exclusivamente para o digital. E As Tiras de Urubuman e N. Guimard. Estou dizendo esses dois últimos porque esses dois não contam com a participação de Urubuman. É só N. Guimard usando o seu faro, que é um detetive bom de faro, para desvendar dois crimes. Dois crimes porque assim, um é um quadro roubado, o outro é uma informação roubada. Vá lá e veja, leia e comente sobre esses quadrinhos no Kindle da Amazon, que são os quadrinhos de N. Guimard, um detetive bom de faro. São quadrinhos cômicos, quadrinhos engraçados, né? Quadrinhos que é para você rir, mas também conta uma boa dose de mistério. Ao menos essa foi a minha intenção. Não deixe de ler N. Guimard no Kindle. Vamos para o próximo. Continuando falando sobre quadrinhos cômicos, né? Ou seja, quadrinhos engraçados. N. Guimard, que são histórias cômicas, agora eu vou para Os Cabeças, que aqui é só tiras cômicas contando as aventuras de 3 personagens que são os Cabeças, que são baseados em mim e os meus 2 irmãos, que a gente é chamado dos Cabeça. Acho que dá para perceber por quê, né? Tiras que eu fiz e ainda hoje faço, estou desenvolvendo uma história longa, que também essas tiras foram feitas exclusivamente para o digital, né? Que são tiras, tem algumas histórias curtas, mas a maioria são tiras. E tem esses 2 volumes aqui disponível no Kindle. Então vá lá e baixe a sua edição. Agora partindo para uma parte mais séria, o que é que eu chamo de uma parte mais séria? É umas histórias que é mais para adulto mesmo, né? Que não tem nada de engraçado. Que são esses 3 volumes de Assassinatos em Série. Esse foi um quadrinho que eu fiz. O primeiro volume foi uma experimentação de como trabalhar digital, né? Fazer os desenhos totalmente digitais, e foi uma experiência muito legal, né? Assim, de tanto de escrever quanto de desenhar esse personagem. Essa primeira aventura, quando eu comecei a fazer totalmente digital, porque foi feito totalmente usando uma caneta digital, totalmente aquilo, não foi feito nada no papel, que era justamente para me ver como era fazer esse tipo de quadrinho de forma totalmente digital, totalmente experimental. E é uma HQ que brinca, né, com cenas em preto e branco e meio tom, né? Não tem alguma coisa colorida, mas é mais brincando com preto e branco. Gostei demais de fazer essa HQ. É tanto que o primeiro roteiro eu tinha feito apenas para ser uma história. Gostei tanto que acabei fazendo a continuação, que finalizou com a terceira edição. Ou seja, 3 edições de Assassinatos em Série que eu gostei muito de fazer. E cada uma foi uma experimentação e uma forma diferente. Nesse primeiro eu fiz totalmente digital, o segundo já usei mais mão livre, e no terceiro volume eu misturei as técnicas. Ou seja, cada edição eu fiz para ter uma experiência diferente de como fazer quadrinhos, de como trabalhar a forma, de como trabalhar o risco e de como ver que a história fluía. São histórias para adultos. Vá lá e conheça Assassinatos em Série. Ainda em histórias policiais, que é algo que eu gosto demais de trabalhar. E histórias policiais e histórias para adulto. Agora é a vez de Tempo Ruim, Pessoas Piores, que foi uma HQ que eu fiz na pandemia, né? Inclusive tem um vídeo mostrando como foi o processo de fazer essa HQ aqui, ó. Dê uma olhada lá que eu mostrei todo o processo dessa HQ Tempo Ruim, Pessoas Piores, que foi uma HQ que também gostei muito de fazer. É uma história policial, como eu falei, é uma história que eu fiz à mão livre, né, usando técnicas de preto e branco e tons de cinza, que foi feito digital, mas toda a parte de arte final foi feito à mão livre. E eu mostrei esse processo todinho no vídeo que está aqui. Então vá lá que até pode inspirar você também a fazer o desenho, a ver como é. Ou seja, eu sempre estou colocando aqui mais ou menos como é que eu faço os meus quadrinhos. E como eu gostei muito desse nome, né, Tempo Ruim, Pessoas Piores, acabei fazendo uma outra edição que não é com o mesmo personagem, mas coloquei como se fosse uma série de Tempo Ruim, Pessoas Piores, porque se o tempo
é ruim, as pessoas vão realmente parecem piorar e muito. Acabei fazendo A Sombra do Assassino, que é uma HQ também policial, que conta a história de um assassino e a investigação que leva e o porquê desse assassinato. A Sombra do Assassino. O quadrinho vai levando você a sempre estar à sombra dele, né? Sempre você vai parecer que está próximo. Também foi uma experimentação, foi um quadrinho que eu gostei muito de fazer e que estou trabalhando em uma outra edição desse quadrinho, de tanto que eu gostei. Veja só que coisa. Sempre que eu curto um quadrinho, quero fazer outra edição. E esses não são diferentes. Um projeto que eu curti muito, e agora vai fazer até um trocadilho, porque o projeto é Curta HQ. Por que Curta HQ? São HQs que tem uma página, às vezes 3 quadros, às vezes 4 quadros, ou seja, é um quadrinho que brinca muito com essa coisa de você ler uma história em uma página, em poucos quadros, ou seja, a história está ali e você lê rapidamente, porque as histórias são curtas, por isso o nome Curta HQ. O primeiro volume tem mais histórias pequenas, né? São mais histórias curtas de apenas uma página. O segundo volume já conta com histórias de 1, 2 páginas e até mais páginas, mas também são histórias curtas. E os temas são: o primeiro eu coloquei para ser de mistério, suspense e terror, e o segundo volume, que é esse aqui, tem mais umas histórias românticas, né? Para mudar um pouco o tema e mudar também o que contava a história em quadrinhos. Ou seja, o primeiro, para quem gosta de terror, suspense, está no primeiro volume. O segundo volume é mais umas histórias românticas, que eu achei o máximo e estou trabalhando demais. E ainda continuando nessa parte de romântico, né? Eu tenho o quadrinho Amigos, Amantes, Amores, que esse é o quadrinho que eu mais gostei de fazer, porque é o foi, né, meu primeiro romance que eu escrevi e desenhei em 2008. E ela foi publicada pelo projeto Primeira Edição em 2010. Acabou que eu colori e resolvi disponibilizar ele na versão digital. Ok, a versão impressa eu tive que cortar algumas páginas para impressão, então eu tive que reduzir um pouco. Quando eu comecei a publicar os quadrinhos digitais, eu percebi que dava para você publicar um quadrinho com muitas páginas. Resolvi fazer toda a parte do quadrinho que anteriormente tinha sido publicado impresso, mas em preto e branco, fiz a colorização, acrescentei as páginas que eu tive que tirar. Claro que dá para ler a história sem as páginas que eu tirei, mas estava incompleta na primeira concepção que eu fiz, então eu acrescentei as páginas e disponibilizei no Kindle, que é esse romance que toda vida que eu faço uma releitura, faço uma análise dele, eu vejo que é um quadrinho que, por mais que eu leia, releia, eu gosto. Ou seja, não que os outros eu não gosto. Gosto sim, mas como eu falei, esse foi e ainda é o romance que eu escrevi. Para romance, esse quadrinho, toda vida que eu leio, ainda é o mesmo prazer de quando eu li pela primeira vez. É um quadrinho que para mim vale muito. Baixe a sua edição e veja o que é que vocês acham. E o último quadrinho é um apanhado de um personagem que eu fiz e foi publicado na Brado Retumbante, que é o In Black. Anteriormente eu fiz esse personagem para ser um super-herói. Era um personagem misterioso, mas acabou que eu resolvi transformar isso, né, o nome In Black, que seria um trocadilho com a letra do meu nome, que é um W em preto. Então eu resolvi colocar várias histórias policiais de suspense, né, com esse personagem e com os personagens que estão na HQ em uma história só. São histórias em um quadrinho só, né, digamos assim. São vários contos pequenos, policiais, que envolvem os personagens que eu usei na primeira aventura de In Black. Então aqui eu transformei o que seria o nome de um personagem para ser o nome da HQ, que é Contos de In Black. São contos policiais de suspense que eu achei o máximo. E como eu gosto de suspense e gosto de policial, misturou os dois aqui, que ficou muito, muito da hora. E aqui também tem umas experimentações de cor, né? Para quem lê o quadrinho no tablet, no PC e vê as cores, vai ver que tem umas experimentações, umas misturas, umas coisas que eu fiz em relação às cores.
Vou terminar com um extra que não é quadrinho. É o livro O Assassino de $1 Milhão, que foi aqui onde surgiu o personagem Enigma. Esse personagem, eu criei ele, né, em 96. Eu acho que ele tem alguma coisa com 6, né? Veja só, eu criei esse personagem em 96, nesse livro, O Assassino de $1 Milhão. Publiquei o primeiro quadrinho, que o livro eu apenas criei o personagem, escrevi, e na época não tinha como publicar, né? Então foi algo que eu criei ali o personagem, mas quando foi em 2006 eu criei o quadrinho e acabei publicando, ou seja, olha só, 96, 2006 saiu o primeiro quadrinho. Em 2016 eu publiquei novamente impresso o segundo quadrinho, não é a dupla dinâmica, né? E também em 2016, na publicação do segundo quadrinho de Enigma, acabei publicando umas edições, fiz poucas edições do livro, mas tem O Assassino de $1 Milhão impresso. Eu fiz poucas edições desse livro, que ainda tem aqui. Aqui você vê qual foi a ideia, como foi que surgiu Enigma. É um livro de cerca de 50 páginas, que é ilustrado, né? Tem a história e tem as ilustrações durante a história. É algo que foi muito prazeroso em fazer, tanto que depois eu transformei em quadrinho e fiz muitos quadrinhos de Enigma. Como vocês mesmos viram, aqui de Enigma tem bastante coisa e ainda vai vir bastante coisa. Então não deixe de ler O Assassino de $1 Milhão, um livro ilustrado que foi a primeira aventura de Enigma e onde eu criei o personagem, certo? Bem, é isso, pessoal. Aqui eu fiz um apanhado do que está de forma digital de quadrinhos e um livro no Kindle da Amazon. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês acessem lá, eu espero que vocês baixem as edições, leiam, comentem. Lembrando que quem é assinante do Kindle ilimitado, você baixa gratuitamente. Mas para quem não é assinante, os valores dos quadrinhos digitais que estão lá tem um valor bem acessível, que dá para você baixar e ler à vontade e comentar à vontade, porque quadrinho é a nona arte. E é uma mídia rica, é uma mídia que você cria, que você escreve, que você desenha, que você faz quadros, porque como é algo quadro a quadro, cada quadrinho não deixa de ser um quadro. Um quadro com texto, um quadro em preto e branco, um quadro colorido. Ou seja, cada quadrinho vai ser uma arte diferente, vai ser uma forma diferente, tanto de você contar a história, como de você colorir a história. Vai lá, baixe as edições que interessa, vai ter para todo gosto. Cômica, policial, suspense, terror. Veja só que mistura. Tem para vários gostos. Vai lá, o link está na descrição do vídeo. Acesse e baixe a sua edição. Até o próximo vídeo com mais arte, com mais quadrinho, com mais histórias, porque é tempo de arte. Até a próxima!